Muito boa tarde, segunda-feira, 11 de agosto. Estamos aqui para nossa 10ª live. Iniciamos esse movimento já faz algum tempo. O coração fica mais preenchido quando a gente compartilha, quando a gente pode estar somando no mundo, contribuindo de alguma forma. E a gente sempre pode um pouco mais, compartilhar um pouco mais. Então nós da Espaço Ser temos nos permitido criar esse movimento para estarmos aqui compartilhando todas as segundas-feiras, 13 horas, refletirmos sobre algo, meditarmos, praticarmos e levarmos para nossa semana. Então, 11 de agosto, vamos preencher um pouco mais a nossa percepção de aprendizado, de luz, para que a gente possa ser luz no dia a dia. Muito boa tarde para quem já está aqui. Bem-vindas, Curitiba, Chapecó, João Pessoa. Que lindo. Obrigada por estarem aqui. Muito bom encontrar vocês aqui. O coração também fica mais quentinho. Para quem ainda não assistiu às lives da Espaço Ser, podem acessar no Instagram da Espaço Ser. Lá estão publicadas as 9 lives anteriores, cada uma com um tema, com as meditações, com a criação do dia e com as práticas. Também lá no blog da Espaço Ser, do site da Espaço Ser, é possível fazer contato com tudo isso que a gente vem compartilhando aqui. E o tema de hoje, para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouquinho, é sobre as leis do amor, que são a base da teoria e da prática da constelação familiar, criada por Bert Helling. E essas 3 leis, elas se aplicam de uma forma muito simples no nosso dia a dia. Então eu vou falar um pouquinho de cada lei e de que forma que a gente pode praticar no dia a dia, né? Para que a gente possa viver uma vida com mais sentido, com mais propósito e com mais equilíbrio. Quando essas 3 leis elas são respeitadas, a nossa vida flui em todos os sentidos. E quando essas 3 leis são respeitadas dentro do sistema familiar, esse sistema familiar é mais próspero, mais feliz, mais leve, onde todos têm um lugar, onde todos caminham com leveza. Quando uma destas leis não é respeitada, aí a gente tem mais desafios naquele sistema familiar. É o sucesso que chega ou não chega com dificuldade, é o dinheiro que não chega ou se chega é gasto rapidamente sem saber para onde foi. É as relações que não são relações felizes, mas relações de cobrança. E é um sistema também onde a gente tem muitos sintomas, muitas doenças. Então vamos juntos aí falar um pouquinho dessas 3 leis. A primeira, não mais importante que as outras, as 3 são importantes, mas a primeira, a lei do pertencimento.
onde todos têm o direito de pertencer ao seu sistema familiar, a um grupo, a uma comunidade. Ninguém pode ser excluído ou apagado do sistema familiar, mesmo aqueles que já faleceram há muito tempo, mesmo aqueles que cometeram erros graves. Eles não podem e não devem ser excluídos do sistema familiar. Eles fazem parte, eles continuam fazendo parte, mesmo que tenham cometido atos difíceis, desafiadores. Mesmo assim, eles fazem parte daquele sistema familiar. Então, ninguém pode ser excluído do sistema. Todos têm o seu lugar de importância. Todos fazem parte. Às vezes as pessoas falecem, e aí as pessoas esquecem, com o tempo esquecem daquelas pessoas que faleceram. Elas continuam tendo o lugar delas. Continuam. Isso é dar um lugar. Todos têm o direito de pertencer. Na prática, reconhecer a importância de cada pessoa na teia familiar. Imagine a teia como um tecido. Se a gente vai excluindo as pessoas, esse tecido vai ficando com buracos. Então, e vai ficando frágil. E na medida que a gente vai incluindo as pessoas, reconhecendo o lugar delas, a teia familiar, a teia da vida, e esse tecido vai ficando com as suas linhas firmes. E onde cada um do seu jeito e da sua forma sustenta a vida naquele sistema familiar. Então, cada um tem a sua importância. A exclusão, ela cria desequilíbrio que vai se repetir na geração futura. Então, eu sempre gosto de comentar dentro da pós-graduação de constelação familiar que, independente do que aconteceu, todos pertencem, todos têm o seu lugar. Independente de como foi, aquela pessoa existe naquele sistema familiar. Ela fez algo por aquele sistema familiar. Ela compõe aquele sistema familiar. Assim como numa empresa e numa comunidade. Não tem como a gente excluir as pessoas. Quando a gente exclui, a gente gera desequilíbrio e muita confusão. É necessário honrar, a história da nossa família. Tudo o que aconteceu. Até mesmo aquelas partes mais difíceis. Importante reconhecermos, honrarmos e seguirmos adiante. Evitar ter vergonha do que aconteceu. Quando a gente tem vergonha de alguém ou de alguma situação que aconteceu, alguma tragédia, algum erro muito grave que alguém cometeu da nossa família, isso é uma exclusão. Mesmo que aquela pessoa tenha feito algo, ela pertence ao nosso sistema familiar. Devemos dar um lugar para ela. Eu sempre comento, às vezes as pessoas dizem assim, e o seu pai e a sua mãe? E a pessoa diz, eu não tenho pai. Como que não tem pai? Ele já faleceu. Não, ele faleceu, mas você tem pai. Senão você não estaria aqui. Então, e a gente não percebe, mas às vezes a gente vai excluindo as pessoas. Esses dias eu atendi uma moça que ela disse, eu tenho 2 irmãos. Aí, depois de um tempo que ela foi dizer, não, na verdade eu tenho 4, porque 2 já são falecidos. Então é muito tênue esse movimento da exclusão.
Então, mesmo os que foram abortados, né, abortos espontâneos, mesmo os que faleceram muito cedo, né, eles têm um lugar. Eles pertencem ao sistema familiar. Né? Da mesma forma nas relações marido e mulher. Né? A gente não tem um ex-marido, um ex-companheiro. A gente tem o primeiro companheiro, o segundo companheiro, o terceiro companheiro. Precisamos honrar as pessoas que passaram pela nossa vida. Reconhecer, dar um lugar para elas. Então essa é a primeira lei do pertencimento. Compartilhar agora a segunda lei, da ordem ou da hierarquia. É muito simples, onde quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Os mais velhos, depois os mais novos. Dentro de uma hierarquia, o respeito com a hierarquia também cria ordem. Duas pessoas um dia se encontraram. Resolveram se tornar um casal. Mas antes elas eram duas pessoas. Cada uma na sua vida, no seu caminho e com a sua história familiar. Aí elas se juntaram para formar o casal. Cada uma trouxe um tempero lá da sua família. Juntas vão criar um novo tempero. Respeitar, né, essa ordem. Vão criar um novo tempero. E aí vem os filhos, que tornam esse casal pais. Então, duas pessoas que se encontram, a hierarquia das coisas. Duas pessoas que se encontram, se tornam um casal, que depois se tornam pais dos filhos. Então, respeitar essa ordem. E os filhos vieram depois dos pais. Irmãos mais novos depois dos irmãos mais velhos. Quando um irmão mais novo quer delegar, quer mandar no irmão mais velho, quebra-se a ordem. Quando os filhos querem educar, corrigir, julgar pai e mãe, quebra-se a ordem. Então, o quanto que a gente precisa no dia a dia respeitar o jeito, a forma dos nossos pais, porque é desse jeito, dessa forma que eles prosperaram enquanto casal e pais e trouxeram você para o mundo. E do jeito deles, da forma deles, eles prosperaram. E você olha para isso com respeito. E segue agora a tua vida, honrando o que você recebeu deles e fazendo do seu jeito. E não a gente olhando para a história dos nossos pais e apontando erros, fazendo julgamentos. Cada um do seu jeito, da sua forma, está buscando felicidade. Cada um do seu jeito, da sua forma, está contribuindo com a teia da vida. É importante que a gente possa reconhecer no dia a dia que a gente é filho dos nossos pais e não que a gente é pai dos nossos filhos, pai dos nossos pais. Filho é filho. Ficar no nosso lugar de filho, isso traz um equilíbrio e traz uma serenidade. Às vezes eu atendo no consultório pessoas que estão sofrendo de ansiedade. É inevitável perceber que dentro do movimento delas, elas estão com ansiedade porque estão se colocando maiores do que os pais no sistema familiar, ou maiores do que os irmãos mais velhos, ou se emaranhando em questões que não são suas,
querendo ajudar, resolver coisas que não são suas. Dentro da pós de constelação, a gente sempre comenta assim: constelador, terapeuta, psicólogo, não ajuda o cliente. Quem ajuda o cliente é ele mesmo. A gente apresenta ferramentas, instrumentos, mas é ele que faz a sua autoajuda. Até porque, né, a gente vai falar aí numa live pra frente sobre as ordens da ajuda. Né? A boa ajuda muitas vezes é não ajudar. Mas eu vou deixar isso para outro momento, porque também é um assunto que vai nos convidar para grandes percepções. Né? Então, precisamos reconhecer a ordem. Né? Tem uma frase curadora, eu acabei escrevendo ela aqui para eu lembrar, que é muito linda, que é, né? Eu olho para os meus pais e eu digo: vocês são os grandes, eu sou a pequena. Vocês são os grandes, eu sou a pequena. Vocês vieram antes, eu vim depois. E eu recebo a vida de vocês. Então, que a gente possa todos os dias olhar para os nossos pais e reconhecer a grandeza deles. Quando um filho reconhece a grandeza dos pais e que eles vieram antes, esse filho tem mais paz interna, mais serenidade, mais tranquilidade e menos ansiedade. Toda vez que a gente sai do nosso lugar e quer corrigir, julgar as pessoas, a gente entra em desequilíbrio, aí vem a ansiedade. Voltar para o nosso lugar, saber qual é o nosso lugar. Isso traz paz, serenidade e saúde também, saúde psíquica. E a nossa terceira lei, a lei do equilíbrio, do dar e do tomar. Essa, por incrível que pareça, é a que mais gera desequilíbrio nas relações. Com o pai e com a mãe é diferente, porque ali a lei do equilíbrio é: os pais dão e os filhos recebem. De que forma que a gente pode retribuir para os nossos pais aquilo que a gente recebeu deles? Porque não tem como devolver a vida, né? Não dá pra gente devolver a vida para eles. A vida é impagável. Então, como é que a gente devolve para os nossos pais, equilibra a relação com eles? Fazendo da nossa vida algo bom, contribuindo com o mundo de alguma forma e cuidando dos nossos filhos. É dessa forma que a gente retribui aos pais o que eles nos deram. Agora, falando das outras relações casamento, namoro, amizade, aí a gente precisa trabalhar dentro da lei do equilíbrio. Eu dou e eu recebo. Tem pessoas que dão muito mais do que recebem. Isso gera desequilíbrio. Tem uma atitude de dar o tempo todo, presentear o tempo todo. E isso gera desequilíbrio. E também tem pessoas que recebem, gostam de receber. E pouco dão. Isso gera desequilíbrio. Então a matemática é simples. Eu dou atenção para alguém, naturalmente essa pessoa, para gerar equilíbrio comigo e fluxo de vida, ela também me dá atenção. Eu dou um presente para alguém, é muito natural que essa pessoa em algum momento também se sinta com vontade de me presentear com algo. A vida, ela é troca constante. A gente vai de alguma forma contribuindo um com a vida do outro, né? Quando uma pessoa dá mais do que recebe na relação, isso vai criando desequilíbrio, que vem através do ressentimento, né, e de dívida emocional. Quem recebe muito vai se sentindo em dívida com quem dá muito.
Então precisamos retribuir. Não precisa ser da mesma forma, mas retribuir de alguma forma. Dar da mesma forma, né? Isso mantém o fluxo da vida. Em síntese, a lei do pertencimento, para a gente gravar e poder trabalhar isso no nosso dia a dia e praticar isso no dia a dia. Todos têm o direito de pertencer. Então, essa semana, reflita sobre isso. Olhe para todas as pessoas da tua família, olha para cada uma delas e para cada uma e diga internamente: sim, eu vejo você, você tem o seu lugar. Sim, eu vejo você e você tem o seu lugar. Para todos da tua família. E até aquelas pessoas difíceis? Principalmente. Até mesmo essas pessoas difíceis. Elas têm o seu lugar. Olha para elas na tua psique, elas têm o seu lugar. Incrível! Quanto mais a gente faz esse movimento de inclusão, mais a gente se sente incluído também no nosso sistema familiar. Incrível isso, lindo isso. Então, quando a gente exclui, a gente também fica com o sentimento de exclusão. Na medida que a gente vai incluindo o pai, a mãe, os irmãos, os tios, avós, dando um lugar para todos, a gente vai se fortalecendo. E vai ficando mais em paz, mais sereno, a ansiedade vai embora. Então é importante que a gente possa fazer esses movimentos. Prática diária. Da mesma forma, a ordem, quem veio antes e quem veio depois. Todos pertencem, todos têm o direito de pertencer. Todos de alguma forma fortalecem os fios do tecido existencial. Quem veio antes e quem veio depois. Não significa que quem veio antes é mais importante. Todos têm sua importância. Porém, honrar quem chegou antes. Para que a gente possa estar no nosso lugar. E o equilíbrio, né? Dar e tomar. Para manter o fluxo da vida. Bem importante. Né? Manter o fluxo da vida. Eu escrevi aqui uma poesia, quero compartilhar com vocês. As 3 leis no caminho da vida. No amanhecer, recordo, todos têm um lugar. O esquecido, o distante, o que errou, também pertence ao nosso altar invisível. Como folhas no mesmo galho. Mesmo que o vento nos afaste, a raiz é uma só. Olha que lindo isso. Mesmo que o vento nos afaste, a vida, as situações, a raiz é uma só. No meio da tarde, respiro. Quem veio antes, abre a estrada. Os passos de meus pais, mesmo que eu ache que foram passos estranhos, são pedras que sustentam o chão que eu piso. Eu sigo pequena diante dos grandes, levando adiante a vida que deles recebi, sem querer consertar o passado com as mãos da criança que fui. No entardecer, agradeço. O que dou e o que recebo dançam. Se dou muito, aprendo a receber. Se recebo muito, encontro um jeito de doar. Assim o rio não seca e o amor não pesa. E quando a noite chega, as 3 leis se deitam comigo. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Me embalam, silenciosas, ensinando que amar é mais do que sentir. É permitir que a vida flua como ela é. Então
Então, que a gente possa todos os dias honrar as pessoas, o lugar de cada uma delas, a hierarquia, o dar e o tomar, para gerar equilíbrio na nossa vida. Com tudo isso, com essa percepção, vamos juntos para a nossa prática aqui, meditativa, refletirmos sobre algo. Agora juntos aqui, olhar para a luz da vela, dar essa pausa. Enquanto olhamos para a luz da vela, vamos respirar profundo, suave, sentindo o ar entrar, sair. A cada respiração, trazendo ar para dentro, trazendo luz, conexão com a luz, relembrando que viemos da luz, que somos luz e que estamos no dia a dia compartilhando a nossa luz. E nós somos os únicos responsáveis por fazer brilhar a nossa luz todos os dias. Quem de repente chegou agora pode acessar a live toda no Instagram da Espaço Ser, em outro momento, assistir desde o início, fazer contato com a reflexão do dia, com a prática do dia e poder levar isso para a semana. Juntos somos mais. Juntos a gente pode fazer mais diferença no mundo. E todo esse movimento que a gente faz aqui na segunda-feira, e a gente traz aqui a prática da vela, da luz da vela, vocês podem fazer essa prática todos os dias, seja ao acordar, ou no meio da tarde, ou à noite. Fazer essa pausa. Olhar para a luz, respirar, acompanhar o ar que entra e sai. Se não tem uma vela, mas tem uma janela, um horizonte na sua casa ou lá na sua sala de trabalho, olha para longe, para o horizonte, se dá uma pausa, respira, 5 minutinhos ali por dia, já vai fazer uma grande diferença na sua psique. É muito necessário que a gente dê essa pausa para deixar a luz entrar, porque se a gente não faz pausa, a gente fica com a nossa psique de forma mecânica, só pensando nas coisas que precisam ser feitas, resolvidas, entregues, nas demandas. E quando a gente medita, quando a gente olha para o horizonte, quando a gente faz a pausa, a gente abre espaço para que o novo entre, para que a luz entre e a criatividade brote, a criatividade aflore. Então se permitam fazer isso todos os dias, de alguma forma. Esses dias me perguntaram, quanto tempo eu faço? Olha, 5 minutos já está muito bom, 10 minutos, 15 minutos. Se você pudesse dar meia hora todo dia, maravilhoso. Mas comece com 5, com 10, desligue o telefone, dê um momento para você mesmo. Aquele é o seu momento de regeneração psíquica.
A gente tem tempo para tanta coisa. Que tal a gente dar tempo para a regeneração psíquica? Necessário, importante. A nossa saúde psíquica depende desses movimentos também. E com essa consciência agora, vamos juntos aí criar o nosso dia. Vai ser uma ótima tarde. Essa também é uma ferramenta que vocês podem usar todos os dias. Acordou de manhã, já cria o dia. A gente agora vai criar a tarde. Então, vai ser uma ótima tarde. Se veja na sua tela mental tudo o que você tem para fazer na tarde de hoje. Se veja na tela mental como se fosse um filme, você fazendo tudo o que você precisa fazer. As tarefas, as atividades, reuniões, dirigir, ir para algum lugar. Se veja feliz, contente, fazendo esses movimentos. Indo para a sua tarde, fazendo tudo o que você escolheu fazer no dia de hoje. Feliz, contente, sorridente, corpo relaxado, postura de adulto que está feliz com a oportunidade de ter mais uma tarde para fazer acontecer. E não simplesmente passar pela tarde, fazer como se fosse tudo uma obrigação. A gente pode escolher colocar um estado emocional de alegria. Até porque tudo que está na nossa vida foi a gente que colocou ali. E se outros colocaram, você aceitou. Então a responsabilidade continua sendo sua. Então se veja fazendo tudo com amor, com alegria, com contentamento. E lá no final do dia, se veja voltando para sua casa com tudo feito, realizado. E sente como que você vai se sentir. E diga internamente, é deste jeito que eu escolho que seja, assim é. É deste jeito que eu escolho que seja, assim é. Uma tarde linda para vocês, uma semana linda, próspera, cheia de luz, cheia de amor, cheia das práticas aí da constelação familiar. Exercitem, pratiquem as 3 leis do amor. E percebam que a vida de vocês vai ficar muito mais leve. Para quem quiser saber mais, de repente tem vontade de se aprofundar no tema, nós estamos com turma iniciando de pós em Curitiba, pós em constelação familiar, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Uma bela oportunidade para você entrar aí num caminho de aprofundamento, de conhecimento, de aprendizagem. São 360 horas. É um caminho de transformação, porque além da gente sair dele com uma técnica para a gente poder atuar no nosso dia a dia, seja como terapeuta ou como pessoa mesmo, durante a formação a gente vai se trabalhando, vai se curando, de alguma forma vai se despertando ainda mais para uma vida com mais propósito, com mais significado. Sejam todos bem-vindos sempre aqui nesse canal. Próxima segunda-feira, 13 horas, estarei aqui esperando por vocês. Um beijo no coração, linda semana, abençoada para todos nós. Obrigada por hoje. Até semana que vem.